no santo lugar, ele entrava no primeiro véu, entrava no santo lugar, e ali ele começava a cantar, desde o átrio ao santo lugar, louvores ao Senhor. E no Santo dos Santos era o lugar onde estava a arca, a presença de Deus, tinha o último véu. Flávio Josefo diz que tem uma média de 10 centímetros. Flávio Josefo, historiador judeu, tem uma média de 10 centímetros, a cortina que separava o lugar santo do santíssimo lugar, ou o santo dos santos. E esse véu, Jesus, ele rasgou de alto a baixo. A Bíblia diz que o véu foi rasgado de alto a baixo, onde temos acesso à presença de Deus. E o sumo sacerdote, uma vez no ano, ia lá com o cordeiro, e ia também com o bode da expiação, ou bode expiatório. Com o cordeiro, ele imolava o cordeiro e oferecia o sangue no altar, no Santo dos Santos. Ele iria amarrado, com um sino nas cordas, para tocar enquanto ele estava ali. Se parasse de tocar, eles puxavam o corpo, porque o sumo sacerdote havia morrido. E ele ia lá no Santo dos Santos, uma vez por ano, entrava nesse último véu, onde estava a Arca da Aliança, onde estava as tábuas dos testemunhos, a lei, os 10 mandamentos, que é a tábua dos testemunhos, e ele oferecia o sangue do cordeiro, e ele fazia um juramento, impunha as mãos no bode, o bode da expiação, ou o bode expiatório, e transmitia os pecados do povo para o bode, e o bode ia para o deserto, fora do arraial, sofrer. Por isso que Jesus, ele morreu fora do arraial. Ele morreu na cruz, ele foi a nossa expiação, ele foi o Cordeiro de Deus que foi imolado. E a Bíblia diz que nós entramos nos átrios do Senhor hoje com os louvores, mas é no Santo dos Santos, é um nível de adoração. É no Santo dos Santos que tem adoração. É no Santo dos Santos que tem um sacrifício. É no Santo dos Santos que o incenso é queimado. Incenso representa adoração. E precisamos entender que existem níveis em Deus. E é no Santo dos Santos. E a Bíblia diz aqui, em Hebreus capítulo 9, versículo 16 ao versículo 22... Hebreus 9, 16 ao 22, vamos voltar para louvar a Deus. Vamos lá aproveitar que essa palavra logo é de oferta e dízimos, né? Vamos voltar, porque adoração é comunhão. E comunhão, ela pode ser diminuída ou pode ser aumentada. Comunhão é um exercício diário. E às vezes nos sentimos desconfortados, como peixes fora d'água, num período de adoração, quando é mais longo, já pensamos logo em sentar e ficar cansados, porque não temos o costume. Tem crente que parece que está no átrio ainda, e alguns já estão no Santo dos Santos. Vocês estão comigo? Alguns já estão no Santo dos Santos, outros estão no átrio. Mas eu tenho uma revelação para você. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, falando da nossa aliança. Diz o Senhor: colocarei as minhas leis no âmago do seu coração e as escreverei profundamente em sua mente. Conclui: dos seus pecados e iniquidades nunca mais me permitirei recordar. Afinal, onde todas as transgressões foram perdoadas, não existe mais qualquer necessidade de oferta e de sacrifício do pecado. Porque a Bíblia diz, o próprio autor de Hebreus diz, que Jesus, uma vez por todas, ele ofereceu a si mesmo, sendo o Cordeiro de Deus e sendo também algo que nós esquecemos. Ele foi o bode expiatório. Ele sofreu na cruz, no deserto, os nossos pecados. Então, de uma vez por todas, Jesus foi, e por isso não precisa mais de sacrifício para pecado. Amém? Porque Jesus já fez, ele já levou. E diz assim: sendo assim, irmãos, temos ousadia ou plena confiança para entrar no Santo dos Santos. Diga: pela fé. Mediante o sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos descortinou por intermédio do véu, isto é, do seu próprio corpo. E quando ele disse na cruz: está consumado, o véu do templo se rasgou de alto ao baixo. E ele foi lá.
A Bíblia diz em Isaías 53, se eu não me engano, no versículo 10, que ele foi e ofereceu o seu sangue no Santo dos Santos, e intercedeu pelos pecadores. Ele entrou lá, o véu do templo se rasgou do alto a baixo. Maria, quando quis tocá-lo, ele ficou no espaço de 40 dias com os discípulos. Imagine, 40 dias com os discípulos. E Maria foi uma das primeiras que foi tocá-lo. Ele disse: não me toque, porque eu ainda não subi. Porque as primícias são para Deus. Eu ainda não subi para o meu Deus, vosso Deus, o meu Pai, vosso Pai. E ele disse: não me toque. E a Bíblia diz que ele foi lá, assumiu a nossa culpa, para que pudéssemos adorá-lo hoje. Adoração é reconhecimento. Adoração é consagração. Você, quando está adorando, você está se consagrando. E eu vou dizer, só tem benefício, porque a Bíblia diz em Salmos 22, 3, que ele está entronizado no meio dos louvores do seu povo. O entronizado é aquele que coloca o seu trono. E eu vou dizer, ele vai reinar sobre a escassez. Ele vai reinar sobre a doença. Ele vai reinar sobre a pobreza. Ele vai reinar sobre a falta, sobre o medo, sobre a ansiedade. Quando ele se entroniza, o trono dele está entronizado. É o trono entronizado. O trono dele desce no meio dos nossos louvores para ali habitar. Eu vou dizer, não há problema nenhum. Eu não sei se agora o trono desce ou se a gente sobe. Porque espiritualmente nós temos ousadia agora para entrar no Santo dos Santos. Aí diz aqui: tendo pelo seu próprio corpo, 21, e tendo um magnífico sacerdote sobre a casa de Deus, que é Jesus, portanto, acheguemos-nos a Deus com o coração sincero e com absoluta certeza de fé, tendo nos corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada. Amém? E os nossos corpos lavados com água pura. E aí segue, sem duvidar, consciência culpada, ou seja, uma consciência de culpa. Nesse momento você tem que se apropriar do sangue. Você não pode desenvolver consciência de pecado. O problema do povo de Deus não está naquilo que o povo tem. Não está apenas naquilo que o povo vê. O problema está em ser. Não entende que nós já somos. A Bíblia diz: aquele que não conheceu o pecado, 2 Coríntios 5, 21, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos ou nos tornássemos justiça. Eu sou justiça. Eu apenas não fui justificado, eu sou justiça. Esse é o problema também no exercício da autoridade. Você não só tem autoridade, você é autoridade. Isso faz toda a diferença, irmãos. Toda a diferença. Você já é santo, você já é salvo, você já é liberto. O diabo está lhe enganando. Você já pode todas as coisas daquele que me fortalece. Você não vai alcançar um dia, você já é natureza. O diabo está lhe prendendo na mente, lhe enganando, lhe seduzindo. São falácias diabólicas na sua mente. Se você entende o que é uma falácia, é um engano. Uma mentira do diabo na sua mente, dizendo que você não é, que você é ansioso, querendo que você corrija o que Jesus já corrigiu. Em vez de você tomar posse e dizer: eu assumo agora a minha posição em Cristo. Eu não vivo pelo que sinto, mas pelo que creio. Eu sou justiça, eu sou sarado, eu sou curado, eu sou corajoso, eu tenho o Espírito Santo, eu tenho a vida de Deus, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sou mais que vencedor em todas as coisas. Isso mesmo, porque Ele já nos abençoou, sem faltar nada, com toda a sorte de bênçãos. Não ficou faltando nada, a obra de redenção foi completa. Aqueles que receberam a justiça, né? A abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Isso significa dizer que o poder da graça, da nossa nova natureza, é mais forte do que o poder da carne, da natureza carnal, mais forte da sedução do pecado. Ele veio para suprir, para preencher todas as lacunas. O poder de andar em santidade, em amor, é mais forte do que o da raiva, da inveja,
da mágoa. Meu Deus. Aleluia. Vocês estão comigo? Então, consciência de culpa. Você tem que parar de desenvolver consciência de pecado. É consciência de justiça. Para produzir frutos de justiça. Obras de justiça. Amém? Quando você sabe quem você é. O coqueiro sabe que ele é coqueiro. Por isso que eu disse terça-feira passada, é difícil. Tem gente que acha que é difícil andar em amor, é porque está desconsiderando a sua natureza nova. Está se vendo como um humano, um mero humano. Eu não sou mais aquele humano, aquela pessoa do passado. Sou nova criatura em Cristo. Difícil para mim é carregar o peso da inveja. Difícil, é o calabouço da incapacidade. Que eu não tenho e vou invejar aqueles que têm. Você fica preso. Isso é difícil. As obras da carne, a coisa mais difícil para quem nasceu em Cristo, porque você está indo contra a natureza. Vai remar contra a natureza. É difícil. Então, se veja pelo espelho de Deus. Você é imagem e semelhança de Deus. Pergunta para o seu vizinho, quem é você? Provoque ele, provoque, mexa com ele. Quem é você? Pergunta de novo, pergunta de novo. Deus está me dizendo, quem é você? Quem é Jesus para você? É o filho de José Maria, o carpinteiro? Aí ele não vai poder fazer muita coisa para você. Talvez poucas curas, mas nenhum milagre. Mas teve um cego que disse, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou. Ele sabe quem eu sou. Isso é adoração. É você saber quem ele é. Quando você sabe quem ele é, você sabe o que ele pode fazer. Aí você vai entender aquela autora daquele livro, até que nada mais importa, né? Até que nada mais importa. Um americano escreveu um livro. Até que nada mais importa. Porque estamos numa estação maravilhosa. Quando não estamos mais em dois pensamentos. Estamos focados com a confissão inabalável e não há mais o que fazer. Há um desengano humano. Não tem mais nada do humanamente a fazer. Então estamos na estação do milagre. Porque eu vou dizer, Deus existe. Aleluia. Eu nunca esqueci, já falei, a Aninha deve lembrar. Há muitos anos atrás eu falei. Quando Cabrini, que já partiu. Cabrini não, um outro repórter, esqueci o nome dele, Cabrini ainda está vivo. Perguntou a Edir Macedo. A que você atribui esse sucesso? Começou pregando na Praça da Sé. Sua sogra foi fiadora alugou um cinema para botar uma igreja. Mas você começou na Praça da Sé pregando a palavra de Deus e hoje é universal, está em todo mundo. Sabe o que Edir Macedo disse? Deus existe. É necessário o quê? Que aquele que se aproxima de Deus, que Ele existe. Não desconsidere. Existe algo e alguém bem maior. E precisamos enxergar. E às vezes faltam as palavras. E Deus está dizendo para você, não diga mais nada. Apenas cante para mim. Porque o Pai que está em secreto também te vê em secreto. E tem momentos que Deus não quer que você diga mais nada mesmo. Você já disse tudo que tinha que dizer, já confessou tudo que tinha que confessar. E agora é só cantar para Ele. Senhor, eu só vou agora adorar. É o que me resta. O povo de Israel iria até ficar sem entender porque eu estou falando isso. Porque é cultural adorar o Senhor.
É cultural viver considerando a presença de Deus. É cultural acreditar na presença de Deus, nas promessas. É cultural. Paulo, quando escrevia sobre essas coisas, ele escrevia para as igrejas, igrejas gentílicas. Vocês estão comigo? Igrejas gentílicas. Então nós precisamos entender que deve ser um costume nosso. Deve ser do cotidiano, do seu dia a dia, adorar a Deus, buscá-lo. E às vezes faltam as palavras. Não porque nós não a temos, mas porque já usamos todas. Todos os recursos. E agora o que fazer? Não faça mais nada. Vá cantar. Pegue uma música, faça para Deus. E estamos na nova aliança, numa aliança superior, com maiores promessas, onde nós podemos adorar o Senhor em outras línguas, cânticos espirituais, salmodiar ao Senhor, profetizar e declarar, com ousadia no mundo espiritual. Não deixe mais o diabo enganar você. Ele já tentou me enganar, como vai continuar tentando me enganando. Ele vai continuar a tentar você. O diabo projetou alguns para depressão aqui. Ele quer parar, ele quer destruir seu casamento. Ele não quer que você tenha uma perspectiva de futuro. Ele quer que você dirija olhando para o retrovisor, olhando para o passado. Ele quer lembrar do seu pecado. Mas tem uma voz de Deus através do apóstolo São Paulo em Efésios 4:27. Não deis lugar ao diabo. Aleluia. Amém? Não olhe, desconsidere o seu passado. Coisas ruins, traumas. Se perdoe, avance. Corra a carreira, olhando fixamente para Jesus. Não sabe o que fazer? Eu quero lhe dar uma perspectiva nova de oração, adoração, poder. Se encher do Espírito Santo. Para mim, a definição de ser cheio do Espírito Santo é preencher os espaços vazios. Porque se eu não me encher do Espírito Santo, eu vou me encher de sentimentos ruins. Medo vai vir. As vozes vão vir. Você vai passar mal. Então ficar se enchendo de jornal, do que o vizinho disse. E o diabo, vou dizer, Jó disse, aquele que me temia me sobreveio. O diabo vai colocar pessoas na sua frente que não conversa com você quase nada, mas aquele assunto que lhe traz medo, o diabo vai usar a pessoa. Olha fulano. Aí você, meu Deus. Aí o diabo vai dizer, pode acontecer com você a qualquer momento. E se você não se encher do Espírito da palavra e dizer, sobre a minha vida não vale encantamento, eu sou sarado, não declarar a palavra, não saber quem você é, você vai cair. Porque ele veio para roubar, matar e destruir. Então cuidado com o que você ouve, porque também a adoração é um estilo de vida, né? É um estilo de vida. Cuidado com o que você ouve. Cuidado com quem você anda. Cuidado com o que você fala. Quando você tem cuidado com o que você ouve, você vai ter cuidado com o que você fala. Amém? Então vamos dizimar. Quem vai dizimar e ofertar. Adorar a Deus com dízimo, com oferta. E vamos... Vou deixar com vocês. Mais três. Vamos adorar agora, né? Vamos adorar. E eu quero que você não busque mais a sua melhor versão. Busque Cristo viver em você. Amém? Que você diminua e que Ele cresça. Que você possa consagrar com essa música sua vida a Deus. Você é digno, porque Ele fez você digno.
O sangue de Jesus foi suficiente. Ele foi lá, sem conhecer pecado, apenas absorveu as consequências do nosso pecado, e intercedeu por nós, assumiu a nossa morte, a nossa culpa. O castigo que nos trouxe a paz, olha, estava sobre ele. Ele foi atormentado na alma. Ele sentiu todo o poder da angústia, da depressão, de se sentir só. Todo o peso da alma, da angústia da alma, Jesus sentiu, para que você pudesse viver em paz hoje. E a paz é interior. Ele não dá paz como o mundo dá. Não depende de boas notícias naturais. Amém? A paz é um estado de ser. E quando você sabe quem você é, o resto vai ser construído. O resto vai ser construído. Aquilo que você é vai acontecer, mesmo que você esteja no deserto. Você vai florescer. Amém? Você vai florescer. Então que você... Vamos cantar mais 3 adorações. Pode até repetir alguma no começo, não sei. Mas eu quero adoração, não louvor. Eu acredito que a adoração é um nível mais profundo, né? Você reconhece quem Ele é, reconhece o que Ele pode fazer, sua natureza, não é? E é ministrado. Vamos adorar o Senhor com os dízimos, com as ofertas, com o nosso cântico para Ele. E consagra a sua vida a Deus. Não importa como você entrou hoje. Se entrou com culpa, se errou ontem, se não tem o costume de adorar, hoje é o momento de você dizer: Senhor, a partir de hoje eu me consagro. Eu entrego a minha vida ao Senhor. Amém? Oh, aleluia. Aleluia. Deus é tão maravilhoso e tão bom. Quando nós estávamos adorando, eu vi uma imagem no meu coração. E eu queria que a equipe colocasse aquele vaso quebrado. Eu tive essa visão, não é assim, não dá para a gente reproduzir. O Senhor me mostrou isso, um vaso quebrado. E eu comecei a orar ao Senhor, e o Senhor disse assim: eu sou o oleiro que restauro todas as coisas. E em mim existe poder e habilidade de fazer um vaso novo. Pessoas aqui têm áreas na sua vida que você está em Cristo, você ama o Senhor, você serve ao Senhor. Mas isso não significa que não haja áreas na sua vida que precisem ser restauradas. Sabe, irmãos, a gente vem para Jesus com tantas cargas, com uma história de vida vivida longe do Senhor. E quando a gente entra no Evangelho, as coisas, elas não acontecem instantaneamente no sentido da restauração. O novo nascimento é instantâneo. Mas sabe que quando a gente nasce de novo, o nosso espírito, ele renasce para Deus. Mas as coisas na nossa alma, elas são transformadas de glória em glória. E a gente entra na igreja numa visão como a da Verbo da Vida, por exemplo, e às vezes sofre ataques na alma e a gente fica se condenando. Mas meu Deus, eu tenho essa palavra, meu pastor ensina tanto, eu li os livros do irmão Reig, até já fiz o rema. Tem casos de alguns irmãos, mas ainda essa área, Senhor, eu sinto uma fragilidade nela e é como se estivesse assim. Uma área quebrada. Não que o Senhor não tenha feito por completo na cruz. Entendo o que eu estou dizendo. Eu me refiro a coisas na alma. Irmãos, nós somos um ser trino. Nós temos corpo, alma e espírito. Tudo vai bem no nosso espírito. O nosso corpo, ele é curado. A gente crê, a gente declara. Mas as nossas emoções, a sede da vontade, das emoções, ainda estão assim. Sabe o que o diabo diz para alguns aqui? Você nunca vai ser feliz no casamento. Você não dá certo. Você vai ser infeliz nessa área, porque você divorciou, porque seu marido te deixou, sua esposa te deixou. Sabe que você nunca vai dar certo no seu emprego. Você sempre está desempregado. Você não conclui o que você começa. E o diabo começa a lançar pensamentos de que essa área da sua vida vai ser sempre assim. E o Senhor manda te dizer que não vai ser assim. Ele é o oleiro que restaura e que faz novo de novo todas as coisas. E quantas vezes precisar, irmãos, nós vamos para a mão dele, para ele modelar.
como fulano, como ciclano. Ei, Deus te criou para ser você, como você é. Existe uma digital única que só você tem. E Deus vai te usar naquilo que Ele já falou. Oh, meu Deus, não importa, irmãos, áreas que estejam assim. O Senhor, Ele é o oleiro que vai lá, irmãos, coloca a mão dEle aonde o homem não alcança, aonde a medicina não chega, aonde o conselho do amigo não consegue. Mas Ele vai lá no íntimo e no profundo e toca em você e restaura você. E deixa eu te dizer que quando nós vamos para as mãos dEle e dizemos assim: Senhor, essa área eu consagro a Ti. Essa área, Pai, ela não é impossível para Ti. E sabe, irmãos, Ele é o oleiro. As mãos dEle fazem a obra completa. Não deixa cicatriz, não deixa sequela, não deixa trauma. Não deixa, irmãos, Ele faz de novo. E Ele faz perfeito. Eu vejo muita gente aqui nessa manhã assim, quebrado e lá calado, lá dentro. É o meu jeito. Eu fui rejeitado, por isso eu tenho dificuldade de abraçar pessoas. Eu fui rejeitado, por isso eu tenho dificuldade em expressar amor a pessoas. Mas deixa eu te dizer que o oleiro, ele está aqui para te moldar a imagem daquele que te criou, para que você seja cheio de amor, para que você saia dessa área defensiva, que não é sabedoria, é isolamento. Existe uma diferença de sabedoria e de isolamento. Sabedoria é discernir com quem nos associarmos. Isolamento é ficar num canto e não falar com ninguém, e não se envolver com pessoas. Isso não é do Espírito. Nunca será uma direção alguém se isolar de pessoas, não uma direção de Deus. E eu te digo que essa escola bíblica hoje pela manhã é uma escola bíblica de cura para a nossa vida. Sabe, irmãos, tem áreas da minha vida que o Senhor está restaurando como oleiro, me dando coragem, me dando ousadia e me fazendo me ver como Ele me vê, para que eu tenha coragem de crer que quando o sonho é grande demais, é porque nele eu sou capaz e não na minha força. Aleluia. E a outra imagem que eu quero que a equipe apague as luzes e passe, é como Deus está fazendo nessa manhã, e como Ele quer fazer na sua e na minha vida. Um vaso, irmãos, que nas mãos dEle toma a forma que Ele quer, toma o jeito que Ele quer. E as rachaduras e as partes que o diabo danificou, as palavras que te machucaram, os danos, os prejuízos financeiros, inclusive, coisas que foram tiradas por causa do ladrão, porque ele é ladrão, o diabo ele veio para isso. O oleiro, ele refaz, ele modela, ele coloca mais barro, ele coloca mais amor, ele coloca mais empenho, e ele está ali modelando, e cada vaso ele fez de um jeito. Cada vaso, Camila, Ele fez de um jeito. Ele fez você de um jeito, Ele me fez de outro jeito, e o jeito que Ele te fez é o jeito que Ele quer, como bem lhe parece. E não cabe ao vaso dizer ao oleiro: eu queria ser como fulano, porque o oleiro sabe o projeto que ele criou você para cumprir. Não somos iguais, porque a multiforme graça, você vai para povos e pessoas que eu não vou. Por isso o oleiro te fez um vaso especial para o que Ele tem. Bem assim, cada um de nós aqui somos vasos especiais na mão do oleiro. Em grau de importância para Ele, somos todos iguais, porque nascemos com propósitos distintos. Quando eu falo propósito, eu não falo de púlpito, eu falo de projeto de vida, de mostrar a Cristo na sua profissão, no seu bairro, na sua parentela, com o seu jeito, com o seu temperamento, o jeito que Deus te criou. Ele te criou assim porque Ele quis. Quem gosta de brilho, Ele criou assim. Quem é mais discreto, Ele criou assim. Quem é alegre demais, Ele criou assim. O que é um pouco mais calmo, Ele criou assim também. Nós somos a multiforme criação de Deus. Jeremias 18:4 diz: eis que vi um vaso na mão do oleiro,
Jeremias teve essa visão. Deus abriu os olhos dele e ele viu numa olaria um oleiro sentado com um vaso em suas mãos. E a Bíblia diz que aquele vaso não estava como o oleiro queria. Ele se desmanchou nas mãos dele e o oleiro continuou a trabalhar e modelar aquele vaso ao que bem lhe parecia. É como está escrito. Aleluia. Então, áreas que estão quebradas, eu quero que você coloque sua vida no altar do Senhor. Eu queria impor as mãos sobre todos vocês, mas não todos precisam, mas eu queria que você, se essa palavra ela faz sentido, se ela é rema para você, eu quero que você coloque a mão no seu coração onde você estiver. Feche os seus olhos. Coloque a mão no seu coração e você sabe do que o Senhor está falando nessa manhã. Talvez nem seu cônjuge saiba, nem seu melhor amigo, nem seu pai ou sua mãe. Mas existem dores secretas, dores caladas, dores escondidas, dores que nós colocamos lá no fundo do coração e vamos vivendo o dia a dia, sorrindo, cantando, mas são coisas que estão lá no fundo do nosso coração. E essas coisas, elas não se resolvem sozinhas. O tempo não cura. Esse é um ditado do mundo. O que cura é a palavra, é deixar a luz da palavra entrar, é liberar perdão, é pedir perdão, é se ver como Cristo te vê e não se cobrar além do que nem Deus está cobrando. Porque nós somos obra em construção. E nessa manhã eu declaro cada um de nós com a nossa vida nas mãos do oleiro. Aquele que tira toda dor, todo trauma, toda ausência, toda rejeição, toda a baixa autoestima, toda a percepção de si mesmo, diminuindo a si mesmo. Não, eu declaro que a partir de hoje você vai conseguir se olhar e se ver à luz da palavra, à luz daquilo que Deus consegue ver em você. Porque você, uma vez que está em Cristo, mesmo que haja áreas quebradas, hoje pela manhã é o tempo, é o momento do oleiro ter a sua vida nas mãos dele. Eu queria que você orasse agora, que o louvor só ficasse assim, orando em línguas aqui, me ajudando. Nós não vamos expor ninguém aqui. Sabe, o Senhor manda dizer, essa área aí, que parece que não dá certo para você, é a área aonde eu vou restaurar e eu vou te exaltar. O seu testemunho abençoará muitas vidas. Porque aquele que estiver sem esperança, ele vai olhar para você e vai dizer, há esperança, porque Deus fez na vida dele, Deus fez na vida dela. Você não está sozinho com essa dor. Você tem o oleiro com você. Você tem o Espírito Santo que colocou ordem nesse mundo. Ele pairava sobre as águas e disse, Deus, haja luz, e houve luz. E nessa manhã o Senhor diz, haja restauração, haja tudo novo nessa área da sua vida. Porque no Espírito tudo é novo, mas na nossa alma a palavra de Deus diz que devemos renová-la. E que a imagem desses vasos e a escritura de Jeremias, o que o nosso pastor entregou aqui, os louvores que cantamos, tudo isso, irmãos, veio nessa manhã para te ajudar a transformar a sua mente, a mudar a maneira como você se vê. Não importa o que a sua parentela diz, não importa quem joga o seu passado na sua cara, não importa mães e pais aqui que te apontam e dizem, você não mudou, é um crente de mentira, com acusações do seu passado. O Senhor diz, eu olho para o futuro, eu vejo quem eu te criei para ser, eu vejo quem você é na minha mão e na minha presença. Não ouça vozes que tentam te intimidar para fazer você descer da grande obra a qual Deus te confiou. Estou fazendo uma grande obra e não vou descer.
Foi assim que Neemias respondeu para os intimidadores que o diabo enviava: não vou descer, porque eu sei quem eu sou no Senhor. Que haja cura, Pai. Se o Senhor te conduzir a buscar ajuda de pessoas, de conselheiros, dos pastores, de pessoas em quem você confie, que sejam cheias do Espírito, se assim for a direção, se convier ao Senhor, que seja assim. Busque ajuda, busque socorro. Olha, eu recebi lá na EBD uma palavra e eu vi que essa área, de fato, eu preciso de ajuda. Nós somos um corpo, vamos ajudar uns aos outros, pegar na mão, não escandalizar ou ficar criticando. Oh, mas nessa área não prega fé, não vive fé. Justamente aí, irmãos, não julguemos uns aos outros. Nós não sabemos a história de vida aqui total de cada um, o que cada um viveu lá fora. Vamos lançar para os nossos irmãos quem eles são em Cristo. E quando eles procurarem ajuda, não vamos dar uma de juízes, porque não somos. Vamos estender a mão e dizer: meu irmão, eu estou com você. Essa área você já venceu. Eita, você vai ser cheio do Espírito nessa área. E Deus vai te levantar. Conte com o meu braço, conte com os meus ombros, conte com as minhas orações, com o meu choro, com a minha intercessão, com o meu dinheiro. Dê livros para Ele, ajude. Vamos ser corpo de Cristo. É assim que o corpo de Cristo deve funcionar. Não se isole mais na sua dor. Saia desse lugar e venha para a luz da palavra. Se exponha. Eu declaro sobre a vida de cada um aqui, sobre a minha vida, sobre a vida de todos aqui, a boa mão do Senhor, operando uma obra tremenda de restauração. Eu declaro cada um de nós estando nas mãos daquele que sabe o propósito, sabe para que nos criou e sabe a forma que devemos ter. Não do nosso jeito, porque nós não somos o oleiro, nós somos o vaso. Obrigada, Pai, pelo coração doído, saindo nessa manhã aliviado, sarado, leve. E cada um aqui entendendo que o Senhor está disposto e disponível a mudar e a moldar a nossa vida conforme o seu querer. Não tome mais decisões por pressão. Não saia de igreja, não entre em igreja por causa de pressão. Não mude de trabalho por causa de pressão. Não mude o seu jeito por causa de pressão de pessoas. Nós não somos movidos por pressão. Nós somos movidos pela fé na palavra e por aquilo que Deus disse. Se há uma palavra, nós vamos nos mover. Se não há, nós não vamos nos mover. Porque a pressão passa. Mas as consequências de uma decisão errada, elas vão te acompanhar por um tempo. Seus filhos sofrem, seu cônjuge sofre, suas finanças sofrem. Quando tomamos decisões à revelia da vontade de Deus. Vou sair porque eu quero, porque eu não quero daquele jeito. Não, irmãos, de repente, a igreja onde você está, o emprego onde você está, a parentela que você tem, é a que você precisa, é a que eu preciso, para andar naquilo que a palavra diz que eu posso andar. Amém? Vamos dar graças a Deus por essa manhã. Levante suas mãos. Feche os seus olhos. Seja grato ao Senhor. Seja grato ao Senhor. Seja grato ao Senhor. Veio uma palavra agora que eu não lembro onde está, mas fala que o sol da justiça, Ele nos ilumina, resplandece o nosso rosto, o sol da justiça. Sabe a visão que eu tenho no meu espírito agora, olhando vocês? É como o sol brilhando e uma luz chegando, irmãos. Uma luz muito clara chegando, iluminando. Como se estivesse num lugar que era escuro e a luz brilhando, irmãos. É real, sobre vários aqui. Uma luz brilhando, começando a brilhar mais e subindo como o sol quando ele nasce, que começa pouco e vai brilhando. É assim que o Senhor faz. Seja fiel cada dia naquilo que o Senhor faz.
Não queira que tudo se resolva em 24 horas, porque não é assim. A luz do justo é como a aurora, que brilha mais e mais e vai brilhando até que seja dia perfeito. É um crescimento. Se você se expuser cada dia um pouquinho na presença, você vai ver a obra que Ele vai fazer. Não deixe para adorar e levantar mãos santas só aqui aos domingos. Nós temos 7 dias na semana e todos os dias Ele nos espera. Todas as madrugadas Ele nos espera. Todas as manhãs Ele nos espera. Todo cair do dia Ele nos espera. Ele nos espera todos os dias. Aleluia. Amém. Deus é fiel. Você pode dar um abraço ao irmão que está próximo a você. Ser grato pela vida dele. Seja grato. Seja grato pela vida do seu irmão. Seja grato. Abrace ele, diga uma palavra de Deus para ele. Diga: meu irmão, que bom que você está aqui. Léo, que bom que você está aqui. Você está crescendo cada dia. Você está crescendo. Eu vejo você como um Cornélio, aquele homem da Bíblia, que era tão generoso, tão doador, e que foi com tanta fome, e disse: Jesus, eu quero que o Senhor vá na minha casa, eu quero que o Senhor me ensine como é ser discípulo. E a Bíblia diz que Pedro foi lá, e a casa toda daquele homem foi salva, e cheia do Espírito Santo. É a obra que Deus está fazendo na vida de Léo e da sua família, uma obra completa. Todos serão mergulhados nessa presença. Você e a sua casa servirão ao Senhor. Ele tem ouvido as suas orações que nem a sua esposa conhece, anseios e desejos que têm chegado ao coração do Senhor. E como Deus fez com aquele homem, o Senhor vai fazer com toda a sua casa. Todos serão salvos e cheios do Espírito Santo, porque aquele homem dava esmolas, ele era generoso, ele fazia tantas coisas, mas sem entendimento. E a palavra chegou e o entendimento chegou, e eu declaro a luz do Senhor brilhando cada dia mais sobre a sua casa. Cubra a sua esposa com a palavra, lave ela com a palavra, diga a ela quem ela é em Deus, levante ela em Deus todos os dias. São muitos ataques, diz o Senhor, mas eu tenho intervido e trazido livramento. E o Senhor diz que todas as armas forjadas que levantaram contra ela nesses dias, lá naquele lugar, o Senhor diz: eu estou desfazendo, eu estou desmanchando, porque sou eu que vou adiante de ti, aplainando os caminhos. E não é na sabedoria humana. E você não tem buscado na sabedoria humana. Você tem se humilhado na presença de Deus esses dias, buscando Ele, chorando na presença. Senhor, me ensine a ser um crente direito, a ser um homem de Deus de verdade. É assim que você tem orado. E o Senhor te diz: nessa manhã eu contemplei e eu te entrego aquilo que o seu coração tem desejado. Aleluia. Você vai ver a sua esposa sendo exaltada. Você vai ver o que Deus vai fazer na vida dela. Como nossos irmãos falam, vai ser um reboliço. Ninguém vai entender. Ninguém vai entender o que Deus vai fazer. Jade será levantada como a pedra preciosa que ela é. O nome dela já diz pedra preciosa. Jade, uma pedra de grande valor. Aleluia. Aleluia. O segundo semestre ele vai ser de aceleração e de grandes mudanças. Anota essa palavra sobre a sua vida e a vida da sua família. Grandes mudanças. E quando te perguntarem o que foi que aconteceu, você vai dizer: foi o meu Deus que fez. Foi o meu Deus que operou. Aleluia. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor faz. Aleluia. Amém. Num ambiente profético, irmãos, as coisas, elas se movimentam diferente. Quando existe um desejo. Por que será que quando a igreja está bem cheia, isso não acontece talvez com tanta frequência? Porque existem vários tipos de propósitos ali, distrações e uma intenção diferente. Mas quando nós estamos juntos no mesmo propósito, unidos em ouvir o Senhor ele se move.
Então não depende só do Senhor, depende de nós também buscarmos a presença para que o Senhor se mova e fale conosco, amém? Quem recebeu de Deus nessa manhã? Nós fomos lavados nessa manhã, banhados com a graça do Senhor, para estarmos prontos para voltarmos aqui 18 horas e recebermos da palavra, amém? Tem alguém que está visitando a gente da primeira vez, que nunca veio aqui nessa igreja? Tem alguém?